I'm turning today E to eu abro Paul's first hoje letter na to carta Timothy, de Paulo a chapter Timóteo, 2, 1 verses 5 and Timóteo, 6. capítulo 1 Timothy, 2, chapter 2, versículos 5 verses e 6. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E o título de hoje é simplesmente Cristo é preeminente. E agora nos achegamos a este ponto na nossa série de estudos em 1 Timóteo. E eu pensei que esta, então, seria uma passagem bem adequada para o primeiro domingo de um ano novo. Há vários temas aqui nos versículos deste capítulo, e para lembrar-lhes, no versículo 1 do capítulo 2, diz então: Admoesto-te, pois, antes de tudo, ou seja, uma primeira coisa vital a se fazer, o primeiro dever dos crentes, antes de tudo, e aqui temos 4 categorias de orações, e todas elas, então, aparecem súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. O grande ministério da intercessão por parte do povo de Deus. Orações sendo feitas por todos os homens. E interprete literalmente se você desejar, mas é claramente aqui baseado no contexto que todos os homens ou todas as pessoas mencionadas 4 vezes neste capítulo, o apóstolo tem em mente que todas as raças, grupos étnicos, classes, não é apenas um evangelho para os judeus, como no começo da igreja, mas para os gentios também, pessoas de todas as nacionalidades. O apóstolo Paulo, então, fala para lembrar os seus leitores de que ele era particularmente o apóstolo aos gentios. E fica claro que é isso que está primariamente na mente dele aqui. Admoesto-te, pois, isto é o grande ministério da intercessão por todas as raças, classes, tipos e condições de pessoas, ricos e pobres, intelectuais e indoutos, não importa quem seja, todo tipo de pessoa. Então, está no escopo das orações intercessórias e do evangelho. E o primeiro a ser mencionado no versículo 2, apenas para lembrar-lhes, é pelos reis e por todos os que estão em eminência, todas as autoridades. É Deus, nós lemos, que colocou na raça humana este desejo por ter autoridades, para ter governos, e os governos, no final das contas, vêm de Deus, quer concordemos com eles ou não. Sejam eles terríveis como Nero, no tempo do apóstolo Paulo, ou melhor, todos os governos são, em essência, de Deus, e nós oramos, portanto, pelos governantes, e especialmente, e Paulo menciona suas almas, e não menciona as almas deles, embora isso esteja em mente também, mas o que ele diz aqui é que nós oremos para que nós vivamos uma vida quieta e sossegada. Nós oramos para os governantes para que haja ordem na nação, para que haja paz, para que haja então uma ausência o máximo possível neste mundo de perseguição e incômodos e perturbações, para que os crentes vivam vidas de testemunhos, como é de fato o que é dito aqui, em toda a piedade, ou seja, o louvor reverente, a palavra piedade é um termo que tem a ver com a sua atitude para com Deus e honestidade. Se há desordem e se não há, por exemplo, a punição do mal e a moralidade pública entra em colapso, como os crentes poderiam então manifestar
a piedade e santidade como parte do seu testemunho. Então, para que haja paz para o evangelho, embora o evangelho possa prosperar no meio das guerras também, e uma ausência de perseguição, embora o evangelho possa ele florescer onde há perseguição, não obstante por essas coisas, nós oramos para que haja ordem e pelos líderes, para que então o evangelho tenha curso livre. E o versículo terceiro para lembrar-lhes, e este é um versículo especial para nós, porque isto é esse tipo de oração é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Então, se alguém pergunta, a promessa de que Deus vai orar, vai ouvir as orações que são feitas de acordo com a sua vontade. Como eu sei que as orações pelos governantes e pelos líderes, então, para que haja paz e ordem, como nós sabemos que isso é a vontade de Deus? Porque a Escritura diz isso, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. É algo que Deus está desejoso de nos dar e, portanto, nós oramos ainda com mais intensidade por essas coisas. E então, imediatamente, para mostrar que o evangelho ainda está em mente aqui com o apóstolo Paulo, não apenas paz para que os crentes possam ser felizes na terra, não apenas paz ou ausência de perseguição para o conforto dos crentes, mas por causa do evangelho, porque no versículo 4 imediatamente nós ainda temos aqui o tema. Ele diz que quer que todos os homens sejam salvos. E neste versículo aqui fica claro que a expressão todos os homens está se referindo a muito mais a todos os tipos de raças e condições e tipos de pessoas, do que está se referindo literalmente a cada pessoa ou indivíduo neste mundo, porque cada pessoa neste mundo, todas as pessoas do mundo não vão ser salvas, mas ele quer que todos os homens sejam salvos. Sim, interpretado literalmente mostra qual é o coração de Deus, o que está no coração dele. Mas aqui, para refletir a vontade de Deus, ele está falando de judeus e gentios, todas as nações do mundo, todos os tipos de pessoas. E ele então quer que todos os homens sejam salvos, pessoas atraídas de todos os tipos e modelos de vida, para então chegarem ao conhecimento da verdade. Então, não podemos prosseguir sem o versículo quinto. E é aqui que começamos. Nós nos somos lembrados aqui de Cristo, porque há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma pessoa e um só mediador, a segunda pessoa da divindade triuna, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, a pessoa da divindade que se tornou verdadeiramente homem. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Não literalmente cada pessoa, mas as pessoas que seriam salvas de todas as terras, nações, todos os tipos de pessoas e assim por diante, todos os tipos e grupos, no qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Ou seja, um preço de redenção. Então, o pecado e a culpa, de maneira misteriosa, são como que uma grande dívida diante de Deus, são uma dívida. E essa dívida será paga apenas por punição e castigo eterno, com exceção daquelas pessoas que seriam redimidas, aquelas pessoas por quem Cristo veio, sofreu e morreu, pagou o preço do resgate, a dívida. E a quem ele pagou o preço dessa dívida? Algumas pessoas pensam: "Ah, para o diabo". Claro, não. Nada é devido ao diabo. O resgate foi pago ao Pai.
E e a indignação ou a ira de Deus contra o pecado foram satisfeitos pelos sofrimentos de Cristo e a sua justiça, então, perfeita, oferecida em nosso lugar, o qual se deu a si mesmo ao Pai, em preço de redenção por todos. Palavras misteriosas aqui na nossa versão. Ele diz: para servir de testemunho a seu tempo. Versículo 6, no tempo próprio. No tempo próprio, Cristo veio. Tudo foi revelado. Então, a pessoa que havia sido mostrada em tipos no Antigo Testamento. Tínhamos a adoração cerimonial dos judeus, o sumo sacerdote, nós mencionamos antes no culto, ele que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Quem ele simbolizava? Cristo. O sumo sacerdote simbolizava Cristo, aquele que viria. Então, ele foi, então, serviu de testemunho. Então, quando a profecia foi cumprida, ele então veio ao mundo para então oferecer a sua a sua vida para executar aquela obra de redenção eterna. Então, Cristo ele serviu de testemunho na sua própria vinda, pelo seu santo caráter, pelos seus ensinamentos, ele ensinou como ninguém mais. Pelos seus milagres, milhares de milagres de compaixão, milagres de cura e outros milagres também. Ele testemunhou, então, mostrando o seu poder e divindade. Ele deu testemunho do seu poder e divindade, do seu propósito em salvar. O testemunho dos apóstolos que a maioria deles, então, morreu por ele. Ele, então, o testemunho de toda a igreja e de todas as épocas, inclui a nós mesmos, para então ser testificado, servir de testemunho no tempo devido. E nós vivemos na era do Evangelho, quando o papel da igreja é testificar, dar testemunho de Jesus Cristo, o único mediador. Versículo 7. Para o que fui constituído. E veja aqui a ordem: pregador e apóstolo. E por último ele diz: e doutor, isso é, professor dos gentios. Três coisas que o apóstolo Paulo, então, recebeu de Cristo. Pela, 3 missões. Ele foi ordenado para 3 coisas. Primeiro, para pregar. E alguém pergunta: por que não um apóstolo primeiro, algo maior que um pregador? Um apóstolo é uma pessoa enviada por Deus com autoridade especial e poder para curar e assim por diante, para autenticar que ele tinha aquela autoridade especial. Então, ainda assim, o apóstolo Paulo escolhe colocar pregador primeiro. E não é de surpreender, porque ele estava falando acerca de dar testemunho de Cristo, de dar testemunho, testificar. Então, no tempo devido, na hora devida, na era do Evangelho, aqui é tudo acerca de testemunhar de Cristo. Então, ele é inspirado para mencionar a sua ordenação como um pregador primeiro, embora isso seja seguido de algo em muitas maneiras mais importante, mas em primeiro lugar, um pregador. Em primeiro lugar, a igreja é uma organização de pregação, não para a promoção de substituição de pregação, música, coreografias e danças, teatro. Muitos crentes
que não são bem orientados querem colocar essas outras coisas no lugar da pregação. Não, a igreja, em primeiro lugar, é uma instituição de pregação e os crentes individualmente são testemunhas de Cristo também. Então, o apóstolo Paulo menciona, em primeiro lugar, essa função primordial. Então, que deveria ficar firme até a volta do Senhor Jesus. Então, primeiro lugar, a pregação, porque o apostolado era temporário. E aí, em segundo lugar, ele foi ordenado por Cristo de maneira pessoal e direta para ser um apóstolo. Ele foi o último dos apóstolos, aquele que nasceu, por assim dizer, fora do tempo. Houve os 11 e depois o apóstolo Paulo, e eles foram o estágio fundacional da igreja, com uma autoridade especial para inaugurar e estabelecer as coisas que permaneceriam durante a era do evangelho. E é tão importante que o apóstolo, então, nos dá algo aqui que nos dá a ideia de um voto, um juramento, e está aqui entre parênteses. Ele diz: digo a verdade em Cristo e não minto. Isso era algo tão importante. E um doutor, isto é, professor dos gentios, na fé e na verdade. E eu gostaria de pausar nessas palavras, porque é muito fácil para nós lermos isso de maneira rápida. Ele diz: dos gentios, na fé e na verdade. Duas coisas. O professor dos gentios, na fé e na verdade. Então, a tarefa número um do ministério da igreja é levar pessoas que estão perdidas à fé, à salvação pela graça, por meio da fé apenas. Então, fé em Cristo, para confiar nele. E então, para nos estimular quando fomos salvos, a ter uma fé contínua, a vida de confiança em Cristo. E o segundo dever é a verdade, ensinar a verdade e defendê-la, guardá-la. Então, falar a verdade, perdão, acerca de Cristo, de sua pessoa, de sua obra, a verdade acerca do ser humano, a verdade da palavra de Deus. Então, aqui, verdade. A verdade tem um lugar especial na vida do crente. Eu espero que todos aqui entendam. Então, a inerrância da palavra inspirada de Deus, que foi dada por Deus. Ela não tem erros, ela é inerrante, ela foi soprada por Deus. É aquilo que Deus teve a intenção de falar. O Espírito de Deus, de maneira misteriosa, usou os estilos humanos de diferentes autores, mas ele governou toda essa ação e tudo aquilo que então emergiu das páginas da Bíblia é aquilo que Deus tinha planejado, aquilo que havia sido a intenção de Deus, todas as promessas, todos os fatos certeiros na Bíblia, a palavra de Deus. Então, por isso ele diz: um professor dos gentios na fé e na verdade. Esta é a base para tudo. Nós, então, provamos tudo a partir das Escrituras. Ela nos diz qual é o caminho para o céu, ela nos fala como devemos governar a igreja, ela nos diz como devemos nos comportar, ela nos fala acerca do Senhor Deus, acerca do céu, dos propósitos de Deus e da eternidade. Tudo. A verdade é a fundação, o fundamento de tudo. E então, aqui de volta ao dever da oração, versículo 8. E isso é para nós no ano novo. Quero, pois, que os homens, aqui o apóstolo fala, ele diz aqui, é Deus falando por meio do apóstolo Paulo. Quero, pois, que os homens, e aqui, como eu mostrarei aqui, provarei que mulheres também, que os homens orem em todo lugar. Agora, há uma questão aqui com este capítulo. Normalmente, pessoas dizem que o capítulo 2 de 1 Timóteo é
as instruções do apóstolo Paulo a como se comportar na igreja, dentro da igreja. E já como nós vimos nos versículos, as pessoas que defendem essa ideia, eles falam, o capítulo 2 fala daquilo que deve acontecer na igreja. E ele diz então: "Quero, pois, que os homens", aqui só os homens, então, eh, orem em todo lugar. E eles dizem, aqui, são os homens orando nas reuniões da igreja, no culto, então levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, eles aqui começam as instruções da igreja, no começo do capítulo, mas particularmente a partir do versículo 8º. Mas isso não está necessariamente correto. Parece a mim que o melhor ponto de vista é que as instruções da à igreja não começam propriamente ditas no versículo 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. E os versículos 8, 9 e 10 tratam-se então de exortações a homens e mulheres crentes em todos os aspectos da vida. E nós nos achegamos particularmente às instruções do culto e da igreja a partir do versículo 11. Agora, vendo o versículo 8º aplicável a todos nós, na vida ordinária, na vida do dia a dia, quero, pois, que os homens, e aqui neste caso incluiria também mulheres, orem em todo lugar, não apenas na igreja ou no templo como judeus, ou no lugar de culto, mas em todos os lugares. No lar, em casa, na sua vida privada e pessoal, no seu local de trabalho ou no carro, em onde quer que você esteja, que homens e mulheres orem em todo lugar. É uma vida de oração. Nós não estamos focando agora na liderança do culto na igreja, não, aqui temos uma instrução geral, levantando mãos santas. E aqui temos uma figura, uma linguagem figurada. Os judeus, quando oravam, costumavam levantar suas mãos e elas estavam abertas, significando que eles haviam se chegado a Deus, passando pelas cerimônias, pelas lavagens cerimoniais, eles mostrando que eles agora estavam cerimonialmente puros para se chegar a Deus, mostrando para mostrar santidade de vida. E o apóstolo Paulo, tenho certeza, usa isso como uma figura aqui, dizendo: "Levantando mãos santas", isso é, nós não oramos sem confessar os nossos pecados, e nós não oramos pensando que seremos ouvidos por Deus, então, sem pensar que achando que nossas orações serão ouvidas sem nós pensarmos em santidade ou piedade, vivendo vidas de pecado, sendo orgulhosos, prepotentes ou grossos, irrazoáveis no nosso linguajar, sem pensar como nos comportamos como nós temos nos comportado diante das pessoas, sendo indiferentes e frívolos em relação à piedade e à santidade. Não pensem que seremos ouvidos assim. Por isso ele diz: levantando mãos santas, lembrando as palavras do salmista: se eu contemplar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu estiver sonhando acordado o dia todo comigo mesmo, pensando em como me promover, planejando, esquematizando coisas boas para mim e não para os outros, vivendo uma vida egoísta, vivendo uma vida sem cuidado, eu não serei ouvido por Deus. Então, o apóstolo Paulo coloca isso aqui usando uma figura de linguagem. Então, quero, pois, que os homens orem em todas as situações da vida, levantando mãos santas, isto é, certificando-se de que suas orações são baseadas em uma vida que luta para honrar
ao Senhor. Então é preciso que estejamos na batalha, precisamos estar lutando. O Senhor Deus é gracioso. Se nós escorregamos e caímos e falhamos, sim, Deus é gracioso, mas não seremos ouvidos se não voltarmos com corações arrependidos, comprometendo-nos a fazer melhor e a melhorar e a honrar ao Senhor e manter o nosso autocontrole também. Ele diz: "Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, em cada viagem, cada projeto". Algumas pessoas são cheias de iniciativas, isso é um dom, é bom, mas lembrem-se, isso não nos deixa, então, não nos isenta de buscar a Deus e a vontade dele, tendo certeza de que aquilo que estamos planejando fazer é certo, é correto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Quando formos insultados, quando formos magoados, oremos. Quando formos ofendidos, quando alguém fizer algo contra nós que é injusto, irrazoável, onde quer que estejamos, o que quer que seja, o apóstolo Paulo diz: "Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar". Que diferença! Que diferença isso faz nas nossas vidas. Então, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Instruções para o novo ano que começa. Sem ira. Por que o apóstolo Paulo então deveria destacar aqui ira? Há várias coisas que impedem as orações, mas o apóstolo Paulo decide começar com ira. Bom, é um exemplo primordial. A ira tem potencial de arruinar as orações. Você passa o dia todo cheio de ira, irritado, sentindo-se frustrado com aquilo e furioso com aquilo outro, e irado com aquela pessoa. Assim, não é possível orarmos, porque tudo estará focado no eu, em mim, nos meus sentimentos, nos meus direitos, no meu orgulho. Nós então nos tornamos uma pessoa cheia do eu, uma pessoa que está sempre cheia de ira. Impossível então orar. Contenha essa ira. Então, substitua essa ira por pensamentos melhores, ore por ajuda e assim torne-se uma pessoa que de maneira habitual e com instinto louva então. Então o apóstolo Paulo é inspirado E e com certeza há algo terrível na ira que afeta a oração para que ele comece mencionando ira. Então ele diz então: "Sem ira, nem contenda". E na Bíblia King James, a palavra é dúvida. E essa palavra, dúvida, no grego significa disputar ou mesmo contender, mas pode ser usada em 2 direções essa palavra, ou disputando, ou tendo disputas dentro de nós, ou tendo disputa do lado de fora. Agora os nossos tradutores na versão King James, e eu noto que todas as traduções antigas fazem isso, elas escolhem então a ideia de disputas e contendas dentro de nós. Ou seja, que nós oremos sem estar com contendas dentro de nós ou dúvidas dentro de nós. É óbvio, quan quando a gente fala de quando nós falamos de disputando do lado de fora, está falando de discussões com outras pessoas, de alguma espécie de bate-boca. Agora, quando nós temos uma disputa dentro de nós, é como que uma disputa contra Deus. Certamente nas nossas mentes nós estamos dizendo: "Será que eu creio que Deus pode mesmo fazer isso? Será que eu creio mesmo que Deus vai responder?". Então então, na Bíblia King James, os nossos tradutores então escolhem a palavra duvidar, sem
ira e sem duvidar. Ou seja, quando orarmos, oremos com fé. Deus pode, Deus vai. Deus vai responder de acordo com a sua grande sabedoria, nem sempre da maneira que eu pedir, mas aquilo que é melhor, aquilo que é certo, e eu confio nele, e eu confiarei nele não importa a situação. Não fique debatendo contra você mesmo e duvidando. E eu creio que as versões antigas estão corretas, então colocando duvidando. E as versões modernas traduzem como sem discordar, ou sem brigar, ou discutir uns com os outros. Eu creio que as versões antigas estão corretas. Isso é um debate interno, em outras palavras, sem dúvidas, sem duvidar, confiando. Não é possível orar se não mantivermos a nossa fé viva. Nós não poderemos manter a nossa fé viva se nós não nos lembrarmos das bênçãos de Deus sobre nós. Mantenha-as vivas na sua memória, aqueles tremendos livramentos e respostas a orações que tivemos no passado. A bondade dele, foque nisso. Se Cristo veio dos céus para sofrer e morrer por pecadores como nós, será que ele não nos vai sustentar até o fim? O grande argumento na, na maioria dos hinos de John Newton. É claro que ele vai. Mantenha a sua fé viva, mantenha a sua ira em domada, e assim você conseguirá orar. E há maravilhosas palavras aqui em nestes versículos. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, lembrando-se de santidade, isto é, levantando mãos santas, sem ira, nem, ou seja, sem ira, sem estar bravo e sem duvidar. E no versículo 9, então, nós não temos tempo de ver tudo, mas ele diz aqui no versículo 9 que do mesmo modo são aqui as palavras, é muito importante aqui, ou seja, da mesma maneira. Então, isso quer dizer que as mulheres estão orando também. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, e no versículo 9 que do mesmo modo as mulheres. Assim, outras vezes, algumas outras traduções fazem isso de uma maneira muito mais clara, dizendo: "Da mesma forma, nas suas orações, as mulheres, então, se ataviem em trajem honesto, com pudor e modéstia", ou seja, de aqui não tem nada a ver com aqui quando ele fala de sobriedade, não significa mais que estar em cuidado, com domínio próprio. Aqui não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Aqui se refere a às pessoas que se exibiam de maneira extravagante naquela época. E aqui a ideia não é que a mulher não pode usar algum ornamento. Há ornamentos usados por mulheres no Novo Testamento, mas não para chamar a atenção a si de maneira excessiva, para se mostrar super especiais. Por que não? Porque o que esse versículo está fazendo aqui nessa passagem? É porque Cristo é tudo. Cristo é tudo para o homem e é tudo para a mulher que são salvos, então. E por essa razão, nenhum homem e nenhuma mulher, de suas formas diferentes, devem então tentar se promover para serem notados como sendo especiais e maravilhosos, porque isso nos desvia de Cristo. Então, todos nós, homens e mulheres, nas nossas maneiras diferentes, devemos ser modestos, não exibindo-nos, não nos colocando e nos promovendo, e isso inclui pregadores também. Alguns pregadores caem nessa tentação de serem, então, uma espécie de superestrelas, celebridades
Sim, isso se aplica aos pregadores. É a maneira deles. É a maneira deles de, por assim dizer, usar pérolas e tranças e ouro e tudo mais. Não, nada na igreja deve desafiar a glória, a beleza e a maravilha da pessoa de Cristo e a nossa dependência dele. E agora, para encerrar, algumas vezes disse que as mulheres não deveriam orar na reunião de oração da igreja. Aqui a ideia não não estamos falando de um culto público, não, aqui eu estou falando de reunião de oração privada aqui da igreja, e eu volto a Atos capítulo 1 versículo 13 então, Atos 1, versículo 13 diz aqui: "E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, os discípulos todos." E depois o versículo 14: "Todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos." E aqui a palavra "com" é uma palavra de muita intensidade. E algumas versões colocam aqui "juntamente com", para enfatizar isso, juntamente com as mulheres. As mulheres não estavam lá apenas presentes, elas participaram então no seu no primeiro na primeira reunião de oração da igreja cristã, então. E também temos essa ideia em Atos capítulo 4 e em Atos capítulo 12. Então está aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Ele diz então, que do mesmo modo as mulheres, aqui não começamos as instruções para o culto público, porque essas começam, cremos nós, no versículo 11. E aqui as mulheres, assim como os homens, devem estar modestos, e tanto o homem e a mulher têm este ministério, então, para com pessoas de todos os tipos, de todos os tipos de pessoas e classes. E assim entramos no ano novo, o ministério de intercessão, o nosso primeiro privilégio e dever para o nosso Salvador.